questão, nós fizemos questão de estar aqui e estarmos participando. Para isso, temos algumas propostas, que é, primeiro, que o que já foi colocado, de que sim, a gente insira todos os alunos dos colégios técnicos nos programas de bolsa, bolsa de monitoria, bolsa de trabalho, bolsa de cultura, bolsa de varrechão, bolsa de olhar para passarinho, porque nós não estamos em nenhum processo desse, né? E é difícil para o nosso aluno, assim como para qualquer outro aluno da universidade, né? Então, que se faça cotas também, um pequeno número. Ninguém quer aqui roubar a miséria que a gente já sabe, a gente já vive, né? Ninguém quer tirar nada de ninguém, a gente só quer socializar essa dificuldade e permitir que o nosso aluno também tenha esse acesso e possa se consolidar, como, né, mantendo sua matrícula. É extremamente importante que a universidade desenvolva uma logística de apoio ao interior. É absurdo o que acontece na universidade, o quanto que se gasta de dinheiro, porque tem toda uma equipe, de repente, o Departamento de Recursos Humanos da universidade, articulada para vir a Pinheiral para desenvolver um determinado trabalho, e eles perdem todo o dia de trabalho deles porque não tem um motorista, né? Então, foi tudo feito, foi tudo organizado, foi tudo articulado, e tem um carro e não se tem um motorista. Então, quer dizer, o que os diretores do interior se desgastam por causa dessas coisas corriqueiras, eu acho que a gente tem que estar muito mais avançado, né? E talvez até, sei lá, que seja atendimento por videoconferência ou algo parecido, porque é inadmissível que as unidades demorem 2 meses para ter um atendimento do programa sociofuncional da universidade. Então, a gente não faz parte dessa universidade, porque 2 meses depois o cara já morreu, o cara já está mais do que embriagado, alcoolizado, drogado, e já causou um grande estrago na unidade e as coisas não funcionam. Então, são situações do nosso cotidiano, o arroz com feijão, que a gente não está conseguindo dar conta. E isso faz parte de uma estrutura de logística de atendimento ao interior que se faz necessária e emergente, né? Eu entendo, eu acho absurdo, né? E aí sou privilegiado porque sou ordenador de despesa, né, que as pessoas de Volta Redonda põem o seu carro na Via Dutra toda semana para ir atender as demandas da universidade. Eu não faria isso. Acho que isso isso não é ser universidade, isso não é entender a universidade, e isso eu não vi como prioridade em nenhuma das obras emergenciais. Isso, para mim, é uma ação emergencial. Não é possível que o Polo de Volta Redonda não tenha um carro 0 km à disposição para poder atender a sua demanda, porque não é qualquer um que sai daqui 4 horas da manhã, porque o professor Sérgio me chamou para uma reunião amanhã às 9, para eu estar lá às 9, eu tenho que sair daqui às 5, vou encarar todo o engarrafamento de Via Dutra, Avenida do Brasil, linha vermelha, tiroteio, e volto 10 horas da noite, né? E eu não faço isso com carro velho, então não adianta mandar para cá o resto, manda para cá o novo, porque se o velho quebrar, ele está lá na universidade e ele reboca rapidinho. Então, as unidades do interior têm que ter essa atenção atendida de imediato. Isso é básico para funcionar. Como é que funciona sem? Repito, como ordenador de despesa, eu resolvi o meu problema, né? Mas eu não vi naquela relação das 14 obras nenhuma obra do interior como emergencial. E aí eu vejo que é impossível que o interior não tenha obra emergencial para fazer. Porque se a universidade está toda caquética, né, por todo esse programa de degradação dos governos anteriores que nós passamos aí, eu não vi nenhuma obra que não seja de Niterói. E isso é uma crítica que a gente faz, porque essa interiorização precisa realmente se consolidar em ações concretas. Eu até... Oi. Bom, concluindo. Quer que eu termine? Você nunca vem aqui, o dia que você vem, você vai... Não, é só para concluir e para dizer que o colégio, né, apesar de ser uma unidade de ensino de primeiro e segundo grau, de nível técnico, né, vai estar presente
né, amanhã, nas discussões do Reúne, esteve na semana passada, vai estar, a partir de amanhã, discutindo essa questão, porque entendemos que somos UF e que participamos da universidade, queremos vivenciar essa realidade. Tá? Mas é importante que a universidade saiba que a gente discute essa nova relação institucional. Obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigado. Você manda esse rol para a gente aí pelo endereço eletrônico, Arimatea. Só lembrando que não tem obras críticas mesmo, porque o interior não estava no PDI, a menos do infra-unidade, que algumas unidades entraram, não estava no PDI anterior. Já que eu não saí daqui, não, eu só lembro o seguinte, que nós, colégios agrícolas, fazemos parte daquele quadro que o Jailton explicou muito bem, da composição do bolo. Sim. Nós damos o dinheiro para compor o bolo do PDI, mas nós não recebemos... Você já me falou isso algumas vezes. Os 50. O Fernando te reclamou mais do que eu. Eu estou falando só agora. Então, assim, isso é importante, né? Porque como nós somos unidades orçamentárias, arrecadadoras, né? E é uma discussão que a gente se faz, porque enquanto unidade agrícola, né? Não existe, pelo menos na nossa fazenda, nenhuma atividade agrícola que dê 20% de retorno financeiro, ou seja, de lucro. E o que a gente consegue retornar, né, arrecadar com a venda de produtos da escola, né, 20% fica para o bolo da universidade. Então, quer dizer, todas as atividades dos colégios são deficitárias, porque elas vão para o bolo do PDI para poder comprar os 20% da receita própria. Eu entendo isso como política, mas eu acho que é difícil, porque na hora de repartir o bolo, a gente não entra na partilha. Então, eu tinha pedido para você concluir, mas ainda fui provocar, né? Você, tá bom. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que realmente foi muito bom estarem acontecendo essas audiências no interior. Eu acho que um fato inequívoco que a UF vai ter que repensar é a forma como ela lida com o interior. Isso está claríssimo. Eu acho que até deve ser uma marca dessa gestão nova, a gente já conversou isso em Campos, que realmente tem que mudar e mudar muito. E a universidade só descobre isso se as pessoas que estão sendo excluídas têm a voz, o direito à voz, para elas se manifestarem, como está acontecendo aqui. Eu acho muito importante o que está acontecendo. E os colégios agrícolas também têm um outro aspecto da moeda. Eu queria falar um pouco sobre os colégios agrícolas. Vou falar aqui, o Sérgio não é nem membro da administração, como é que eu, como professor, me sinto. Tá? Na minha opinião, eu gostaria muito... Claro que a autonomia da discussão está com vocês, mas eu gostaria muito que os 2 colégios agrícolas continuassem na UF. E vou dizer por quê. Mas de maneira integrada com a UF, evidentemente. Certo? De maneira integrada. Porque são experiências únicas de possibilidade de interação com a pesquisa, com a graduação, com a pós-graduação. Não para ser um colégio como outro qualquer. Se é para ser um colégio como outro qualquer, também o colégio universitário também não teria sentido. Um colégio só tem sentido dentro de uma universidade se ali vai ser um espaço para extensão, para pesquisa, para interação com os alunos da graduação. Mas é correto, a crítica é inteiramente correta. Está comprovado pelo que foi apresentado aqui e o que foi apresentado em Campos, que a UF não tem dado o devido valor, que a UF não tem sequer olhado com o devido valor, nem para os seus polos do interior, e no caso dos colégios, menos ainda. Menos ainda. Inclusive no InfraUF, agora entrou, mas não tinha entrado na primeira versão. Não é verdade? Não tinha entrado. Mas eu acho que agora é também a oportunidade, né, de a gente, dentro do plano de expansão, que a universidade eventualmente vai querer fazer proposta a isso, né,
dentro do plano de expansão, é uma oportunidade de aumentar essa integração. A gente pode atacar a questão de precariedade em determinadas situações de interiorização da UF, porque existem situações muito mais precárias, inclusive, do que Volta Redonda, vocês sabem disso, né? Você tem vários níveis de precariedade. Você tem a situação de cursos dados em CIEPs, em que nem o professor está sediado lá e nem a UF tem sede lá. Essa é a situação mais precária de todas. Depois você tem outros níveis de precariedade. Você tem, em Angra, você tem, o professor é da UF, mas não está sediado em Angra, e a sede também não é da UF, né? Mas é uma situação um pouco menos precária, porque pelo menos tem um projeto pedagógico, tem um especial para lá, é um sistema diferente na relação, né? Você tem Pádua. Pádua você tem o docente lotado lá, mas não tem sede. E aí vai, né? E Volta Redonda tem sim um polo, tem professor lotado aqui, tem cursos sediados aqui. Então é o formato de polo que a gente deveria desejar para toda a UF. Eu acho que, e o PDI até passado já apontava para isso, que se priorizasse a questão dos polos universitários, né? E é isso que a gente precisa construir. A gente precisa construir isso em Angra, né? Da prefeitura a gente vai precisar o imóvel, seja uma sede ou seja um terreno. Se houver a concordância do Colégio de Pinheiral de que lá se torne também um campus para graduação, a gente pode, uma vez que o terreno é nosso, a gente pode também entrar com algum, no Bom Jesus a mesma coisa, né? É até mais fácil, porque já é um terreno nosso, né? Fica tudo muito mais fácil. Então, isso permitiria, inclusive, uma relação até mais íntima, né? Entre a universidade e o colégio, né? Mas isso tem que ser pensado. É claro que aí envolve toda essa discussão de plano de expansão. É claro que a gente tem, eu pessoalmente tenho minhas críticas em alguns aspectos do plano de expansão do MEC, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer o nosso projeto e negociar isso com o MEC e dizer, olha, até aqui a gente concorda, até aqui a gente vai. Um exemplo é redução de evasão, um outro exemplo é ocupação de vagas ociosas. Eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 40 e poucos % dos alunos da UF não concluem. Eu acho isso um absurdo, eu acho uma taxa elevadíssima. E a gente tem realmente o dever de repor essas vagas através de concurso de transferência, de reingresso, e de tal maneira que se diplomem aproximadamente o mesmo número de alunos que ingressam. Isso é uma coisa, e para isso tem que ter política. Não somente assistência estudantil, às vezes a gente pensa só na assistência estudantil, mas não é só assistência estudantil. Tem a questão das bibliotecas, tem toda a questão acadêmica, a questão da monitoria, a questão da tutoria dos alunos, um apoio acadêmico ao aluno de graduação para que ele conclua o seu curso com sucesso de todas as formas possíveis, né? Apoio, inclusive, dos métodos interativos, através do NEAMI, né? Reforço aos alunos que perderam uma disciplina. Tem uma série de ações que a gente pode e deve fazer, e até a gente se aproveitar do plano de expansão do MEC para solicitar bolsas que possam viabilizar esses projetos, né? Então, eu acho que as oportunidades existem. A gente vai ter que... A UF está também revendo o seu regulamento de graduação, é bom que todo mundo esteja atento a isso. Eu senti falta dos coordenadores de graduação daqui, na última reunião do fórum, que começou a debater o regulamento. Estão fazendo falta mesmo, porque quando a gente discutiu o regulamento aqui em Volta Redonda, surgiram muitas ideias, mas não adianta escrever uma carta dizendo, olha, tá, essas são as nossas ideias, leve lá. Não, tem que ir lá, tem que discutir, tem que negociar, tem que apresentar o que vocês pensam. É muito importante, tem que fazer chegar a voz do interior em Niterói para que as coisas avancem, para que essas distorções não aconteçam mais. Obrigado.
Obrigado, Sérgio. Tem 4 pessoas inscritas, são 5 horas. Na fala do Manhães agora, a gente vai propor que as inscrições se encerrem, tá bom? Para a gente ver se acaba por volta de 5h30. Manhães. Professor Manhães. Professor Manhães, Rafael, Daniel e professor Alexandre. Bom, me apresentar de novo, sou coordenador do curso de Angra dos Reis. Eu acho que o Sérgio antecipou um pouco o início da minha fala, porque eu quero partir da constatação de que a UF não tem uma política global de interiorização. E perdemos alguns anos de ter essa política, porque participei do grupo de redação do PDI, escolhido em plenária como representante dos professores, em reuniões durante o mês de dezembro, próximo do Natal, e no PDI, que nós recebemos agora, uma das ações previstas eram seminários de interiorização. A universidade nunca realizou esses seminários. E neste caso eu quero dizer que o exemplo dos alunos pode ser seguido, porque os alunos já fizeram isso. Em junho agora, se não me engano, em Itabapoana, Bom Jesus Itabapoana, não foi? Os alunos do interior se encontraram, representantes de Angra dos Reis estiveram lá, foi feito um documento, esse documento tem que ser lido, tem que ser debatido com os estudantes, tem que se retornar aos estudantes, porque eles conhecem a realidade de cada um desses lugares. Então, em primeiro lugar, isso. Não existe uma política de interiorização da universidade e nós já perdemos muito tempo com isso. Existem, sim, ações individualizadas. Eu lembro que o início da década de 90 foi o boom da criação de cursos no interior. De diversas maneiras foram criados esses cursos. Alguns até por interesses eleitoreiros de municípios, e que a UF embarcou, e que nos trouxe crises. O curso de Angra, ao contrário, ele foi um curso pensado durante mais de um ano, de abril de 91, a sua fundação com aula inaugural em 26 de junho de 92, pensado pela Faculdade de Educação como um curso experimental, inovador, com a introdução da pesquisa, da monografia de final de curso, das atividades culturais, de outra periodização. Nós temos 3 períodos por ano, um curso pensado para o aluno trabalhador, um curso pensado para uma região, a região da Costa Verde, um curso para além da criação, da manutenção, da formação de professores. Nós recebemos muitos alunos da Eletronuclear, da Petrobras, da Verome, que vão fazer nosso curso pela importância cultural dele, para além da sala de aula. Formamos 14 turmas e vivemos agora, e eu vim aqui principalmente falar isso, um impasse. Nós temos uma dependência, como já foi dito pelo professor Sérgio, a prefeitura, que nós temos que ir fazer desaparecer. Essa dependência se refere ao provimento que a prefeitura faz em relação à ida dos professores para Angra dos Reis, com um prolabore pequeno, que cada vez mais nos faz pagar para trabalhar, porque somos responsáveis pela alimentação, hospedagem, transporte, etc., mas que um grupo pequeno da universidade mantém durante todos esses 15 anos. Mas está na hora da universidade aceitar o desafio de se distanciar da prefeitura e garantir a autonomia e a expansão da universidade na Costa Verde. Para isso, nós temos o encaminhamento de propostas definitivas, que se dá em torno do recebimento ainda este ano de um prédio próprio. Um prédio que deveria ser entregue no início dos anos de 2000, 2001, quando quase a Petrobras nos cedeu um prédio. Algumas das pessoas que estão aqui estavam envolvidas com isso. Máximo se lembra, estivemos lá, Eletronuclear e Petrobras nos apoiando, e a prefeitura nos impediu, naquele momento, de receber esse prédio. Agora, depois de um grande movimento de estudantes da cidade, foi criado o CEDERJ a partir de 3 anos atrás, e nos foi prometido um prédio que seria o terceiro desses prédios no polo universitário de Angra dos Reis, já denominado professor Jair Travassos, um grande educador de Angra,
e para além dos 2 prédios do CEDERJ, nós teríamos o prédio da UF em boletim oficial da Prefeitura, dito que em 3 meses ele está pronto. Então, até 30 de agosto, nós vamos enviar uma proposta. Nosso curso tem um diferencial em relação à universidade como um todo, porque ele sendo um curso de periodização diferenciada, de 3 meses e pouco, nós encerramos cada período nosso com um seminário de avaliação e planejamento. Todos os sábados, após 3 meses de trabalho, alunos, professores, funcionários se encontram, ficamos lá de manhã até 1, 2 horas da tarde, fazendo esses seminários, e fazemos a provocação da discussão semanalmente com nossos alunos. Com certeza, amanhã, que nossas 3 turmas estarão presentes, teremos um encontro para repassar a discussão de hoje, e eu estou propondo que a universidade agilize, queremos o apoio da reitoria para que a prefeitura agilize a entrega definitiva em comodato, como desde março, em reunião na Proplan, o professor Cid fez essa proposta para a secretária de Educação. Nós temos pressa. Por quê? Para sermos incluídos no PDI de 2008, nós temos que ter a certeza de que esse prédio será entregue. Nós temos que ter certeza que um grupo de trabalho da universidade será criado para a expansão de cursos. Nós não podemos receber um prédio de 2 andares, muito parecido, muito semelhante a esse, com 9 salas de aula para 40 alunos, com biblioteca ampla, com salas para coordenação, secretaria, diretório acadêmico, com pequenas salas para grupos de pesquisa, com 3 turmas, sendo que uma encerra suas atividades em setembro. Nós não podemos receber um prédio em que não seja levado em conta as demandas da região. E a prefeitura já enviou um documento à universidade mostrando essas demandas, na área de turismo, na área de engenharia naval, na área de petróleo, na área de meio ambiente. Ou seja, nós temos tudo para transformarmos no polo da Costa Verde, que atingiria mais amplamente, além do que já estamos atingindo hoje, os municípios de Paraty, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí. E nós contamos com esse apoio. Vamos redigir esse documento. Nossos alunos estão presentes, Daniel, do Diretório Acadêmico Florestan Fernandes, a Márcia e a Mariana. Vamos manter a discussão com nossos alunos e esperamos que a universidade pressione a prefeitura, falta isso, para que a prefeitura oficialize a entrega desse prédio e que então possamos pensar uma expansão com novos cursos, com pós-graduação, com extensão, algumas nós já exercemos, mas que dê àquela região a importância que ela tem em termos de demandas e que dê à universidade a possibilidade de expansão de sua atividade acadêmica, de ensino, de pesquisa e de extensão. Eu gostei muito de participar desse encontro, eu acho que é um pontapé inicial, eu acho também que deveríamos ter feito em outro momento, acho que é urgente, né, que as propostas cheguem até 30 de agosto, vamos fazer isso, lamentavelmente, vou daqui a pouco pedir licença a todos, porque nós vamos ter que voltar para Angra, porque hoje nós temos aula, nosso período é diferenciado, e nós temos aulas, nós estamos no segundo período que só se encerra 15 de setembro. E hoje a professora Sônia dá aula às 6h30 e nossos alunos têm aula às 6h30. Eu vou como coordenador, mas temos que cumprir essa tarefa lá. Obrigado. Obrigado, Manhães. O próximo inscrito é o Rafael. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos presentes, todas também. Para quem não me conhece, o professor falou, meu nome é Rafael, eu sou funcionário aqui na escola e também sou estudante do curso de administração, estou 3º, 4º período, a gente vai levando, 4 fatorial. Bom, eu vou começar falando, eu ouvi muitas falas aqui a respeito falando sobre interiorização, interior da UF, tem professores aqui que são
de Angra, professores que são do Colégio Agrícola, do CAMP. Então, a ideia que dá é que a UF sempre alegou que era a pioneira na interiorização no Estado, a pioneira, a que vai mais longe, a que tem maior número de polos, mas a forma como a UF vem tratando os seus polos do interior dá a impressão de que nós não estamos tratando do interior, e sim do exterior da UF. Entendeu? A gente tem mais polos do exterior da UF do que do interior. A precariedade é muito grande, e isso choca muito. Que nem foi comentado, houve um encontro do interior dos estudantes, lá em Bom Jesus de Itabapoana, foi um fato muito positivo, porque foi feita uma troca de experiências entre os estudantes, deu para sentir uma realidade diferente da nossa aqui de Volta Redonda. A gente pode se dizer, de certa forma, privilegiado, porque tem um espaço próprio, com uma estrutura muito melhor, muito mais bem adequada, laboratórios muito bons. E eu acho que isso, de certa forma, essa disparidade se deve a... Não posso dizer que é a atual política, mas as políticas anteriores, da forma como as verbas vinham sendo empregadas, a visão dos polos do interior da UF. E o movimento estudantil, os estudantes, entendeu, que tem tomado a frente, tem se colocado, tem dado opiniões, tem dado posições, sempre pautaram isso. E eu acho importante a atual gestão não se negar a esse tipo de fala. Isso é uma fala que vem não só dos estudantes, dos professores também, que estudam, que dão aula em situação precária também, falta material, falta laboratório. Então, é uma coisa muito séria para ser levada em consideração. A gente não quer mais ser considerado do exterior da UF. A gente quer ser considerado parte da UF, como é a sede, como é a concentração principal em Niterói. Com relação à assistência estudantil, eu fiquei muito feliz com a fala que o professor Manuel fez a respeito de 4.700.000 que o MEC ia ceder para assistência estudantil, não era isso? Então, eu só venho confirmar que a gente que é estudante vai estar de olho nisso, vai estar esperando, entendeu? Porque aquela situação de bolsas, aumenta o valor da bolsa, mas diminui o tempo da bolsa. Puxa o cobertor para a cabeça, falta nas pernas. Puxa para as pernas, falta na cabeça. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sendo feito de bobo, né? Entendeu? A gente fica com aquela posição de, nossa, nós vamos protestar, levantar bandeiras e tal, mas é uma situação muito séria. Tem gente que não tem realmente condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e mora fora do local de estudo, mora longe. A situação de moradia estudantil também tem o fato da expulsão dos estudantes que estavam na casa do estudante lá em Niterói. A gente aqui em Volta Redonda, agora que está começando, já se tornou um polo universitário, e provavelmente vai ter uma expansão para muitos mais cursos aí para frente, nos próximos anos. A gente tem que começar a pensar nisso também. Isso aqui vai virar uma cidade universitária. É uma universidade federal. Não é uma FOA, ou uma FASF, ou uma UGB, uma universidade particular, como a gente tem aí, Unisquina, em cada quarteirão. É uma universidade federal, uma universidade pública, que vai atrair não só estudantes, mas empresas para cá. Então, o professor Sodré até falou que a questão da alimentação é uma questão, de repente, até mais imediata para o crescimento, mas a questão da moradia, para mim, também é tão imediata quanto, é tão séria quanto. E a questão das bolsas também, mais bolsas e maior tempo de bolsa também, porque se tem verba para ser aplicada, para ser pensada, tem um planejamento institucional, participativo, então, acho que isso tem que ser contemplado também. A visão dos estudantes, pelo menos do nosso curso, é essa. E só reiterar a fala da professora Clarissa e também do professor Leduino. Vocês veem como é que está esse auditório agora, né? A gente está em pleno recesso, não tem estudantes aqui, não tem nem professores direito, tem os professores que estão sempre aí, que são os coordenadores, estão levando o curso para frente. E até o professor Manuel se comprometeu de estar levando para frente essas discussões do PDI, de outras questões também que existe a participação da comunidade acadêmica, que isso seja feito, por favor, em período letivo. Tá ok? Obrigado, Rafael. Próximo inscrito, Daniel. Vim até correndo porque também estou preocupado com a hora, não vou me delongar, não se preocupem. Só fazer alguns comentários, que queria contribuir com algumas outras coisas.
Sobre a ouvidoria vai entrar em plebiscito, né? Pela discussão do novo estatuto. Eu participei agora da reunião quarta-feira da Comissão sobre o Estatuto da UF, e a ouvidoria é uma polêmica. É uma das polêmicas sobre o novo estatuto da UF que vai ter que entrar em plebiscito. Né? Então, é algo que a gente tem que estar pressionando para a gente poder realmente ter. É muito importante, né? Até para dar um próximo passo, procedimento participativo e tudo mais. Mas, por contradição do próprio Conselho Universitário, a comissão tirou e o Conselho Universitário foi contra, na época, da ouvidoria. Então, é uma disputa de concepção que a gente faz na universidade. Se é realmente necessário ter ouvidoria. No Conselho Universitário, que teve essa polêmica, foi votado contra. Eu nem estava na universidade nessa época, eu entrei em 2004 como estudante, nesse período teve essa contradição do próprio Conselho Universitário. Então, é importante que a gente participe e pleiteie essas coisas de fato, para que a gente não saia daqui com a proposta e chega no Conselho, não se passa. Sobre evasão, né? Sim, realmente vários motivos sobre evasão. Eu considero, até pela experiência que tem no dia a dia mesmo com o estudante, eu acho que o principal delas é estudantil, mas tem outras coisas também colocadas também, né? Às vezes o estudante chega num curso, né, como, por exemplo, do interior, da Universidade Federal, e vê como é o curso, né? Parece mais um colégio de segundo grau, às vezes. Né? Então, tudo isso é motivo de evasão. A própria qualidade do ensino também e é importante a gente fazer essa discussão como um todo. A condição dos professores que eles dão aula, se eles vêm ou não de Niterói, se são da região, tudo isso conta também. Foi citado o encontro interior, realmente teve encontro interior em junho, né? A gente fez vários debates lá, fizemos o debate, inclusive, sobre o plano de expansão, sobre o Reúne, né? Fizemos uma carta sobre isso, né? De um modo geral, lá nos posicionamos por um plano de expansão que não seja submetido aos índices do Reúne, e principalmente por estrutura no interior. Foi um encontro que teve mais de 100 estudantes de todos os lugares do interior participaram, e foi muito importante, porque às vezes fala que nós somos setores que menos participam, mas a gente conseguiu fazer um seminário que até hoje, né, os professores não conseguiram fazer. E sobre... Deixa eu tentar mais uma coisa. Sim. O pessoal de Angra, que eles foram embora, eles pleitearam muito lá por parte dos estudantes a questão do vestibular. Né? O vestibular lá não teve vestibular no ano passado e tal, e lá não tem tido. O curso não tem se renovado, ou seja, daqui a algum tempo não vai ter mais Angra, se permanecer dessa maneira. Não vai ter nem por falta de professor, falta de estudante, porque não tem o processo de seleção. Né? E isso aconteceu esse ano em Macaé, foi muito importante. Né? Depois da mobilização dos estudantes de Rio das Ostras, de Macaé, foram lá na reitoria e tal, e aí conseguimos, né, lá que tivesse mais uma vez o vestibular, e é muito importante isso ser pautado. Por fim, duas coisas que o professor Leduino falou me chamaram a atenção. Uma é a questão da questão da democracia da universidade como um todo. Não só nas plenárias, nas audiências, mas também na própria escolha das direções. Né? Foi feito Rafael participou da comissão, né? A professora Ana Maria também, o professor Sodré, de um projeto para eleição nos polos universitários. Também era o professor Palharini, também, se não me engano, que eram os 5 que compunham essa comissão. E já foi enviado ao Conselho, mas até agora não entrou em encaminhamento por trâmite burocrático. Se pede vista o tempo inteiro do projeto e nunca se chega. Né? Então, não há uma possibilidade de discussão. Né? Que a gente sabe que o processo de direção não é simplesmente quem vai estar lá. É o projeto para o polo, é o projeto para o lugar que se discute. Né? Então, isso é muito importante para a democracia e para coisas, assim como debates como esse, aconteçam. E uma outra coisa é sobre a própria questão do Reúne. Né? A gente tem esse mês agora de setembro para fazer um debate profundo dos nossos polos, né, a respeito desse plano de reestruturação, que não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa que tem se proposto. Então, é muito importante que os diretores de unidade, todos que compõem o Conselho Universitário, tenham um debate bem afixado à base dos polos, dos cursos, das cidades, né, onde se tem no interior e também na sede, para que as posições não sejam simplesmente as posições do diretor em si, mas uma posição discutida fortemente nas unidades. Né? Tenho conversado aqui, principalmente com o pessoal do DA de administração, eles estão dispostos a fazer debates e tudo mais. Né? Teve iniciativas muito importantes aqui, né, que eu participei até de um debate, né, tiveram 2 ou 3 debates aqui em Volta Redonda. Isso é muito importante acontecer, tem que continuar sendo cultura daqui, é algo que é importante que permaneça, né, que deve ter o apoio da direção, deve ter o apoio dos segmentos, dos professores, dos estudantes e dos servidores, para que esse processo do Reúne também se dê de maneira
aliás, se dê de maneira democrática, né, para que não seja no dia 26 lá de setembro, né, aprovado uma coisa que não esteja de acordo com a comunidade universitária. Obrigado, Daniel. Alexandre é o último inscrito. Bom, na primeira vez que eu falei como docente. Eu vou procurar ser um pouco mais institucional agora, e eu peço desculpa àqueles ainda presentes, no caso do Colégio Agrícola, né, do pessoal de Angra que já saiu, mas eu noto que essa audiência realmente tem uma repercussão muito grande, né, porque a demanda do interior, principalmente aqui, os problemas do interior aqui foram expostos, colocados à nu, isso reflete como é importante a administração da universidade vir ao interior e ouvir a demanda do interior, não há a menor dúvida. E eu me sinto até, como no caso aqui, estando na direção do Polo de Volta Redonda, que é um polo que tem um grande sucesso, principalmente graças à atuação do professor Sodré, um pouco até envergonhado, porque a demanda, por exemplo, de Angra dos Reis é tão grande, as dificuldades do Colégio Agrícola de se inserir numa universidade que acha que graduação é só nível universitário superior, né? E eu vou tentar cair um pouco mais digamos assim, naquilo que seria uma discussão mais pragmática. Eu peço desculpa àqueles, mas eu não posso deixar de lembrar, talvez infelizmente como último palestrante aqui no caso, que foram colocados no plano dessa palestra aqui duas coisas. Primeiro, foi colocado um plano anterior, né, que me parecia muito amplo. No começo eu não entendi bem, me parecia que tudo era prioritário. A universidade se dedica a pesquisa, ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. E as prioridades eram pesquisa, ensino, extensão e pós-graduação, né? Prioridade geralmente que vem primeiro. E as ações também, mais de 40 ações e tal, etc. Mas, por fim, parece que o Jailton colocou uma transparência aqui, um slide, que me passou até um pouco rápido, que seria uma espécie de concepção condensada daquela para o novo PDI. É isso, Jailton? Não? Ainda do anterior. Perfeito. E aí é que me faltou um pouco o foco com relação a qual é a proposta para o próximo PDI. Se nós vamos continuar com uma visão muito ampla, com uma prioridade para tudo, ou se nós vamos focar. Foi aí que eu tentei entender, talvez não tenha entendido nesse caso, se haveria um novo foco, uma prioridade para um conceito de expansão de vagas, para um conceito de aproximação do Reúne, ou de adotar alguma diretriz do Reúne. Eu não entendi. Confesso que eu não entendi bem a colocação ou qual é a visão para o próximo PDI, enquanto proposta, né? Se nós vamos continuar numa visão muito ampla ou se nós vamos realmente focar, vamos ampliar o número de a quantidade de pesquisa, digamos, indexada pelo número de publicações ou número de vagas. Eu confesso que eu ainda não vi uma prioridade sendo nitidamente, claramente colocada para o próximo PDI, e eu sinto falta disso. Eu pensei que isso fosse, de alguma maneira, emanar dessa reunião. Agora, pegando um gancho com relação, primeiramente, ao comentário que o Sérgio falou um número que me impressionou, Sérgio. Nós temos 1.000 monitores para 20 e poucos mil alunos. Excelente, né? Se for bem organizado. Pois é, mas os professores aqui, nós temos no polo projetado em termos de 1.600, mas tal, chega a 2. Nós deveríamos ter, então, em termos de 100 monitores para o polo, é verdade? E nós não temos tanto, né, Sodré? Nem chegamos perto disso. Eu quero os meus monitores aqui, todos aqueles 100, porque com 100 monitores nós poderíamos melhorar bastante, né, Sodré? Não, a condição aqui dos cursos de graduação, até pensar em estruturas bastante interessantes. Não, apenas um comentário, se nós temos essa proporção de monitores para alunos, alguém está com muito monitor aí, né, Sodré? Porque nós estamos com de menos. Bom, isso é um comentário, mas agora eu vou pegar um gancho, na realidade, no que o Sodré falou, que é a questão da alimentação infantil, da alimentação estudantil. Desculpa o infantil, eu penso nas criançadas lá que eu tenho lá em casa, eu penso em infantil, mas no caso é estudantil, perfeito? E eu acho que eu pego um gancho com isso com relação à ideia da expansão. O professor Emanuel falou assim, mas eu estou esperando uma proposta. Bom, eu acho que a proposta aqui, principalmente em Volta Redonda, é que nós estamos num processo de expansão, que essa expansão tem que continuar. A solução, Sodré, se você me permite, para a questão da alimentação estudantil aqui, certamente não vai ser uma solução apenas para a escola de engenharia. A escola de ciências humanas vem aí, o Polo de Ciências Humanas vem aí, e a gente só pode pensar numa solução de alimentação estudantil para o polo como um todo. E aí é que o conceito da expansão para a Volta Redonda especificamente, sem nenhum detrimento para os problemas maiores, eu reconheço, de Angra dos Reis e do Colégio Agrícola, seria que dentro dessa expansão fosse inserida, aí eu pergunto se o PDI não é o lugar certo para introduzir essa política, uma política de alimentação estudantil, que eu acho que aí é que falta. Para não ser amplo e genérico, nós temos que pensar em alimentação estudantil como um ponto a ter uma política específica dentro da universidade. Eu reconheço que eu não conheço tão bem a UF, pelo menos da UF lá em Niterói,
a ponto de dizer se existe ou não existe uma política de alimentação estudantil, ou de assistência estudantil, sim, mas a alimentação é um ponto bem específico da assistência estudantil. Então, a questão é o seguinte, nós em Volta Redonda temos uma ideia que nós temos que continuar expandindo, pelo menos eu tenho essa ideia, e estou trabalhando para que o polo continue se expandindo. Se vai se expandir com base no Reúne, Daniel, ou com base simplesmente num processo de interiorização que deve continuar, é uma outra história. Mas eu posso lhe garantir que aqui, algumas diretrizes de Reúne, e eu posso lhe dizer também que eu nunca fui muito favorável a elas, mas elas existem, elas são praticadas. Nós temos uma relação discente-docente aqui de 20:1. Nós temos uma estrutura muito apertada, e nós já praticamos, feliz ou infelizmente, eu acho que felizmente, porque tínhamos que praticar, né, Sodré? Senão nós não cresceríamos. Infelizmente, porque é uma relação discente-docente muito apertada para se praticar em salas de aula de no máximo 50, 60 alunos, mas nós já existimos. Mas a expansão para nós, do jeito que nós vemos, é uma necessidade. E nessa expansão, nós temos terminar a Escola de Ciências Humanas e mais ocupar também uma grande área cedida pelo Estado, em torno de 23 mil metros quadrados, e aí eu vejo que uma política de alimentação estudantil pode subsidiar a construção de um restaurante estudantil, que seria um restaurante com uma cozinha industrial, etc., com sede lá no Polo, mas com um restaurante aqui na Praça Brasil, poderia cozinhar lá e trazer para cá. Agora, o mais interessante é que esse restaurante, Arimateia, poderia trabalhar e utilizar a estrutura do Colégio Agrícola, não num sentido dado, mas no sentido integrado. Porque se o Colégio Agrícola hoje produz para o seu próprio consumo, poderia produzir um excedente. Essa é a base do desenvolvimento humano, né? O excedente agrícola. Os historiadores aí que me corrijam. E poderia produzir esse excedente e literalmente vendê-lo para o polo, a um custo certamente menor, que seria o custo do Colégio Agrícola. Mas, se não tão menor, certamente acessível e viável para o custeio do polo. E essa integração poderia, talvez, viabilizar muito mais coisas também no Colégio Agrícola e, ao mesmo tempo, viabilizar o conceito da alimentação estudantil autossustentada na própria universidade, que é uma oportunidade única, porque nós dispomos de colégios agrícolas e nós dispomos de um polo que pode fomentar uma alimentação. Então, antes que um sonho, antes que um devaneio, na realidade, eu acredito muito nisso, que isso poderia ser realizado, principalmente vendo a disposição do Arimateia de lutar pela questão do Colégio Agrícola. Então, eu queria apenas terminar, né, dizendo que pode existir uma integração dentro da própria UF, mostrar conceitos de autossustentabilidade e perguntar, né, se, na realidade, o PDI é ou não é, será ou não será a política central de desenvolvimento da UF. Porque, na medida que nós lutamos para introduzir esse tipo de política, alimentação estudantil, centralização da expansão, etc., quer dizer, a boa expansão dentro do PDI, nós estaremos, então, introduzindo isso dentro do conceito da própria política da universidade. Obrigado. Ok, muito obrigado, Alexandre. Então, a gente está encerrando as audiências no interior e é muito interessante. A metodologia que a gente adotou para ir ouvir, a UF queria falar, mas o interior queria falar muito mais, porque o bem ou o mal, a UF, como está ali, tem fóruns, tem espaços, etc., quer dizer, a fala, ela é mais sistemática, o interior não vinha fazendo isso. Então, a gente sentiu claramente o que a gente pôde detectar, e se vocês podem ver isso nos releases que foram publicados após cada audiência. Primeiro, que os diferentes campi da UF têm diferentes questões centrais. Isso lá em Niterói. O interior também tem diferentes questões centrais, mas tem uma identidade. Primeiro, porque queriam falar mesmo, e por isso que as audiências no interior teve um caráter mesmo de estar trazendo questões, levantando novas ideias, etc. E aí, o Alexandre, respondendo a você, nós não quisemos vir para cá com um documento feito. Nós mostramos o seguinte: olha, o PDI até aqui foi isso, trouxemos. O próximo nós precisamos de construir. De onde vai sair o possível eixo central, ou vai continuar o eixo central, vai depender agora do trabalho de sistematização. O que vem aí? É um trabalho enorme, difícil, complicado. Como é que a gente vai sistematizar todas as demandas, classificá-las de forma transversal, de forma que o Colégio Agrícola possa estar entrando em programa, que entra também a Escola de Engenharia, que entra também a Faculdade de Medicina. Esse é um trabalho bastante complexo,
que a comissão de sistematização vai estar fazendo nas próximas semanas e vai estar submetendo para validação final, na plenária final, que todos estão convidados, né? Então, o que a gente fica muito satisfeito, apesar da frequência não ter sido explosiva, embora lá em Campos tenha tido uma participação significativa, etc., mas é uma participação de qualidade, é a fala que estava ansiosa por falar, e a universidade que está querendo, a administração que está querendo ouvir, e ouvir crítica. Não é ouvir, né, elogio, é ouvir crítica, ouvir, olha, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Esse é o sentido de uma audiência pública. O sentido da audiência pública é primeiro ouvir, né, depois sistematizar, depois apresentar o sistematizado e fornecer um programa de ação. E lembro, o PDI não é o programa de ação a ser executado com 7 ou 8 milhões no ano que vem. O PDI é o que essa universidade quer fazer nos próximos 4 anos. O Reúne, por exemplo, é um programa que está financiando expansão. Se a comissão que vai montar o projeto da UF para submeter entender que tem que fazer algumas coisas, essas coisas têm que estar previstas no PDI. Porque senão não teria sentido nenhum você estar discutindo desenvolvimento institucional de um lado e um grupo de outro lado falando, olha, não, mas na expansão o que eu quero mesmo é criar uma faculdade de medicina em Volta Redonda. Por exemplo, não faz o menor sentido. A comissão que vai estar preparando o projeto de expansão da UF tem que estar retirando os seus insights daquilo que a comunidade estabeleceu como seu plano de desenvolvimento institucional. Este é o plano da UF, este é o plano que ouviu a comunidade, este é o plano que retorna de maneira organizada o que a comunidade quer fazer nos próximos 4 anos. Como vai buscar o financiamento? Tem um financiamento de recursos próprios, que é o de recursos orçamentários, que é esse orçamento do ano que vem, de 2009, de 2010, mas tem o orçamento que vem do Reúne, tem o orçamento que vem do MCT, tem o orçamento que vem daqui, dali, da acolá, e que tem que realizar o quê? O que dá na cabeça do que está montando o projeto? Não. Tem que realizar aquilo que o plano de desenvolvimento institucional da universidade quer realizar, porque este é o plano da universidade. Este é o plano que a comunidade acadêmica valida, este é o plano que a comunidade acadêmica discute e apresenta como, olha, queremos fazer isso. Como vamos financiar? E nós vamos discutir o Reúne. Vamos discutir, etc. Agora, para realizar o quê? O que a gente previu no nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, é essa a concepção que a gente está trazendo, é esse o sentido de toda a discussão que a gente está fazendo, uma discussão bastante intensa, bastante complicada, mas a gente acha que democracia não é fácil. Construir democracia, fazer com que a comunidade se expresse, consolidar a vontade da comunidade e não fazer políticas de balcão, políticas fisiológicas, exige um empenho, exige uma luta, exige uma construção, que é isso que a gente está fazendo. A gente acha que fazendo assim, depois a universidade, o que a gente precisa é consolidar esse modo de planejar e de orçar na universidade. Isso é um modo de planejar e de orçar. Como o Sodré falou no início, ele lembrou que eu já tive a feliz experiência de ter sido o secretário de planejamento que implantou o orçamento participativo aqui em Volta Redonda, e o orçamento participativo era aquela experiência fantástica que você via as comunidades discutindo e dizendo o seguinte: o que é fundamental com o orçamento que a gente tem? Fazer a contenção de encosta no bairro A ou construir a praça no bairro B? Ou em que tempo eu faço isso, em que tempo eu faço aquilo? Ao invés dessa decisão ficar apenas na mão da administração, a gente acha que ela será de muito melhor qualidade se ela tiver a participação da comunidade. E aí, eu vou falar para o Rafael, se eu não quisesse que os estudantes ficassem de olho na maneira como nós vamos aplicar o recurso de política estudantil, sequer teria falado aqui, para quê? Porque eu quero que a comunidade e que a comunidade estudantil fique de olho mesmo, que saiba que, olha, não vai dar para tudo. 4.800.000 parece muito, mas não vai dar para tudo. Na hora que a gente botar na mesa, olha, temos que fazer a moradia em Niterói, temos que fazer um bandejão em Volta Redonda, temos que fazer não sei o que lá em Campos, temos que fazer não sei o que, a gente vai ver que vai passar do tamanho dos 4.800.000. Aí quem decide, Rafael? Eu prefiro que os estudantes decidam junto com a administração.
Eu prefiro que os estudantes tenham a capacidade de dizer, olha, prioridade para a gente é fazer isso, isso e isso. Tenho certeza que essa decisão é melhor do que a que pudesse ser tomada pelos tecnocratas. Os tecnocratas têm que viabilizar os projetos. Agora, a decisão tem que ser tecnopolítica, ou seja, tem que incorporar os coletivos que constroem, que pensam uma universidade democrática. Para mim, isso é que é a universidade democrática. É aquela que usa as competências técnicas para fazer aquilo que o político define como suas prioridades. É isso que a gente quer fazer, a gente está começando a trabalhar nessa direção, tem muito chão pela frente, mas se a gente avançar, a gente vai garantir uma universidade democrática. E aí depois, meu amigo, é lutar pela manutenção. Lutar pela manutenção, ficar atento aos golpes, né? Porque golpes são golpes, mas aí é só ficar atento aos golpes, é mais fácil. Aí os democratas terão o trabalho da vigilância eterna, tá bom? Agradeço a participação de todos vocês, agradeço aos que tiveram também assistindo a nossa discussão através da internet, agradeço a toda a equipe que apoiou e que está permitindo que a gente faça essas audiências e convido para a próxima audiência, que vai ser na Câmara de Vereadores de Niterói, na próxima sexta-feira, às 14 horas, e futuramente para a grande plenária final, que vai acontecer lá no cinema da UF. Muito obrigado, boa tarde para todos.